Boa noite, gente. Eu sou Isabela Palheta e eu vou apresentar o relatório bioestatístico do trabalho que eu, a Maria Luísa e a Ana Paula estamos construindo. A nossa orientadora é a doutora Maiana Mendes e o tema do trabalho é o aleitamento materno exclusivo no follow-up de prematuros, um desafio no norte do Brasil. E aí eu vou iniciar fazendo primeiro uma breve introdução, porque as meninas já falaram bastante sobre o aleitamento materno exclusivo. Como elas já falaram, esse aleitamento materno, a OMS ela preconiza que seja mantido até o 6º mês de vida, sendo ele exclusivo materno, e ele complementado, né, o aleitamento materno complementado, é preconizado que seja feito até os 2 anos de vida. E dentre os diversos benefícios que as meninas também já falaram bastante, a gente vai ter os benefícios para o bebê e para a mãe. Sendo para o bebê a nutrição ideal, a proteção imunológica, já que a gente tem diversos anticorpos sendo adquiridos por meio desse aleitamento materno, e logo vai levar à prevenção de infecções, de futuras alergias, o melhor desenvolvimento cognitivo, o menor risco, né? Principalmente a Ana Paula falou bastante sobre, e a Malu também, de doenças crônicas como a obesidade, a diabetes, e a diminuição da mortalidade infantil. E para a mãe, a gente vai ter uma diminuição do sangramento pós-parto, né? Diante de todos os hormônios que são liberados ali durante o parto. O menor risco de câncer de mama e ovário, ajuda na diminuição, na perda de peso pós-parto, a redução do risco de depressão pós-parto e o fortalecimento do vínculo afetivo entre o binômio mãe e bebê. E como as meninas falaram também, para o RN prematuro, né, para o RN pré-termo, esse benefício vai ser ainda maior, já que eles têm uma necessidade maior de reserva de nutrientes, de gordura subcutânea e glicogênio, além de que esse aleitamento materno ele vai diminuir o risco de doenças relacionadas à prematuridade. E aí a gente vê esse aleitamento materno exclusivo ele tendo um declínio na última década por diversos fatores que as meninas também já comentaram, e em especial quando relacionado ao aleitamento materno de crianças pré-termo, porque a Ana Paula falou bastante sobre todas as dificuldades que essas mães, que essas famílias têm de manter o aleitamento materno, principalmente quando esses bebês passam por essas internações, e o RN pré-termo ele tem uma especificidade maior no aleitamento materno que dificulta bastante. Falando sobre os objetivos do nosso trabalho, eita que ficou, travou aqui. Foi. Gente, travou tudo. Aqui está aparecendo objetivos. Objetivo geral, objetivo específico. Tá, então... Voltou agora para a introdução. Acho que é porque você fez... Um pouco. Você clicou várias vezes, aí ele está ainda se resolvendo. Tá, então eu vou falando sobre os objetivos, e aí eu acho que acredito que seja por conta da internet, porque aqui para mim está parecendo normal. Em relação ao o objetivo geral do nosso trabalho foi justamente avaliar o segmento do aleitamento materno exclusivo em um ambulatório de follow-up de prematuros no norte do Brasil e identificar as variáveis que estão relacionadas à sua interrupção. E de objetivo específico, a gente tentou verificar quais essas variáveis, tanto antenatais quanto maternas e pós-natais, que estão associadas à continuidade desse aleitamento materno. Em relação à metodologia, o tipo de estudo que a gente desenvolveu foi um estudo transversal descritivo, com abordagem quantitativa retrospectiva. E a coleta de dados ela foi feita coletando dados de 69 prontuários dos pacientes que são atendidos justamente no ambulatório de prematuros. Esses dados eles estão presentes nos prontuários de fevereiro de 2022 até dezembro de 2024. Foi justamente em fevereiro de 2022 que o ambulatório se iniciou lá no CEMEC. E a coleta ela foi realizada por nós durante o período de novembro de 2024 até abril de 2025. De critérios de inclusão, a gente incluiu os RNs com uma idade gestacional menor do que 37 semanas, que são justamente os pré-termos,
que estão inscritos no ambulatório de prematuros no SEMEC. A gente não usou nenhum critério de exclusão, porque todos os prontuários que a gente tinha presente lá nesse ambulatório, nós fizemos a avaliação dos dados e coletamos esses dados. De variáveis analisadas, a gente analisou tanto variáveis relacionadas aos RNs, quanto as variáveis maternas. Então, relacionadas ao RN, a gente tem a idade gestacional, o peso ao nascer, os dias de internação, né, quantos dias esses prematuros ficaram internados, a idade de interrupção do aleitamento, e relacionadas à mãe, a gente coletou os dados se essas mães são primigestas, a idade materna dessas mães, o tipo de parto, né, se foi cesáreo ou não, e se essas mães realizaram pré-natal durante a gestação. Em relação à análise de dados em si, de software, foi usado o Excel e o Biostat 5.0. Como uma análise descritiva das variáveis, nós usamos as frequências médias e o desvio padrão. De testes estatísticos, a gente fez a correlação de Pearson e a regressão linear múltipla. E de significância adotada, nós adotamos para um valor significativo, né, dessas comparações desses testes estatísticos, um valor de P menor ou igual a 0,05. E já indo, né, encaminhando para os resultados em si, como eu falei, foram analisados 69 recém-nascidos prematuros, dentre eles, com idade gestacional média, eles apresentaram, né, pela nossa coleta de dados, uma idade gestacional média de mais ou menos 34 semanas, com desvio padrão entre 2,9, né, mais ou menos 3 semanas de gestação. Em tempo médio de internação, aproximadamente 24 dias de internação, também com desvio padrão bem grande, de 21 dias. Uma idade materna média de mais ou menos 27 semanas, com desvio padrão de aproximadamente 5,8 anos, 26 anos. Em média de consultas de pré-natal, a gente conseguiu perceber que a média de consultas que essas mães fizeram durante o pré-natal foi mais ou menos 6 consultas, com desvio padrão de mais ou menos 3 consultas. E aí, isso é um resultado que a gente fica feliz, porque a gente sabe que o Ministério da Saúde ele preconiza, né, 6 consultas no mínimo durante o pré-natal, e a gente conseguiu perceber que a maioria dessas mães conseguiu atingir esse objetivo mínimo de 6 consultas durante o pré-natal. Aqui a gente tem uma tabelinha falando um pouco sobre os resultados que eu acabei de comentar sobre. Já indo para as características específicas dos RNs, a gente conseguiu perceber que não teve nenhum sexo predominante, então foram 51% de meninos, são 51% meninos admitidos nesse ambulatório, e 49% do público foi feminino. E aí a gente vai ter 35 meninos e 34 meninas, então não teve nenhum sexo mais expressivo. Em relação ao peso ao nascer, a gente conseguiu perceber que a maioria desses RNs nasceu com baixo peso. A gente teve uma estatística de 57% com baixo peso, 39 crianças. Em seguida, a gente teve as crianças que nasceram com peso adequado, contabilizando aí mais ou menos 22%, foram 15 crianças. Em seguida, crianças que nasceram de muito baixo peso, contabilizando mais ou menos 12 crianças, né, 17%, e apenas 3 crianças nasceram com extremo baixo peso. Em relação, falando especificamente sobre o tipo de nutrição, os dados que a gente conseguiu analisar, infelizmente, né, a maioria dessas crianças, falando sobre a nutrição na admissão do ambulatório, infelizmente, a maioria não, mas grande parte dessas crianças já chegaram sem o aleitamento materno exclusivo. Então, 41%, né, 28 crianças a gente já admitiu no ambulatório, estando sem o aleitamento materno exclusivo. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre as dificuldades que a gente teve durante a pesquisa, né, durante o trabalho, e essa foi uma das principais dificuldades que a gente teve, que foi já não conseguir avaliar essas crianças, pois elas já chegaram sem o aleitamento materno exclusivo.
Em seguida, a gente teve um grande número também de crianças chegando com alimentação mista, que é a alimentação que não é feita só com leite materno, mas também com outro tipo de leite, principalmente a fórmula infantil. A gente teve aí 23 crianças, né, 33% das crianças já chegaram para a gente em aleitamento materno, em aleitamento misto. Em relação às que estavam consumindo só a fórmula infantil, foram 22% de crianças, então 15 crianças já chegaram fazendo só o uso da fórmula infantil. E alimentação complementada, nós recebemos 2 crianças, né, 3%, já em alimentação complementada e 1% em alimentação já com alimentos sólidos. A gente analisou também tanto a duração desse aleitamento materno exclusivo, em que a gente conseguiu avaliar que essas mães, essas famílias, né, conseguiram manter aproximadamente 4 meses de aleitamento materno exclusivo, tendo um desvio padrão de mais ou menos 2 meses, e isso tem até uma concordância com o estudo que a Ana Paula falou sobre, em que as crianças também eram mantidas até 4 meses, em aleitamento materno exclusivo, e nós também avaliamos a média total de aleitamento, incluindo o aleitamento misto, em que essas crianças foram mantidas em aproximadamente 9,7 meses, né, quase 10 meses de aleitamento misto, o que também não está no preconizado pela OMS, já que deveriam ser mantidas até, segundo a OMS, até 2 anos de vida. Aqui uma tabelinha sobre os dados que eu acabei de apresentar. E aqui as manifestações clínicas, né? Como a Ana Paula havia falado no trabalho que ela apresentou, muitos desses RNs, eles precisam ser mantidos em internação, porque eles têm uma taxa maior, eles têm um fator de risco maior para apresentar manifestações clínicas após o nascimento. E aí a gente conseguiu analisar que quase metade dessas crianças, né, 42% dessas crianças, elas têm manifestação de icterícia, assim como de desconforto respiratório, com 41% dessas crianças apresentando desconforto respiratório. Em relação à sepse, 33% de crianças apresentaram sepse como um achado clínico, né, pós-natal. Hipoglicemia, 16% das crianças apresentaram esse achado, e alguns outros achados variados foram menos de 5%, como reanimação, precisaram passar por reanimação, alterações cardíacas, distúrbios hidroeletrolíticos, e entre outros achados clínicos. E aí, isso, como a Ana Paula tinha falado na pesquisa dela, né? A gente tem essas manifestações clínicas e o período de internação, que foi mais ou menos de 24 dias, interferindo, né, na permanência do aleitamento materno e sendo um grande fator com que essas famílias não consigam manter o aleitamento materno exclusivo. Aqui a gente tem a tabela das manifestações clínicas e alguns dados maternos. A gente conseguiu perceber que mais de 50%, né, a maioria dessas crianças não eram mães primigestas, as mães não eram primigestas, e também mais da metade, 64%, foram partos cesáreo. E como a gente também já havia falado, a via de parto ela também tem uma grande interferência no aleitamento materno exclusivo. Todos os hormônios que são liberados ali durante o trabalho de parto em si, eles vão levar a uma maior produção do leite materno, o que faz com que o parto cesariano, principalmente o parto eletivo, ele seja um maior fator de risco para com que esse aleitamento materno ele não seja continuado, né, prosseguido até os 6 meses de vida. Aqui uma tabelinha também sobre os dados maternos. E aqui a gente tem a gente acabou fazendo, né, as associações por meio da correlação de Pearson e da regressão linear múltipla, e a gente acabou verificando que nenhuma variável ela apresentava significância estatística de correlação com o aleitamento materno exclusivo. A maioria dos p-valores foram maior que 0,05, ou seja, eles não tiveram nenhuma significância de correlação. Aqui a gente tem a tabelinha da relação Pearson,
e dos p-valores que foram adquiridos em cada uma dessas variáveis que nós analisamos, e os valores obtidos na regressão linear múltipla. E aqui falando sobre algumas limitações do nosso trabalho, que foram o que acabaram levando a esses valores que não tiveram correlação, né? Das nossas estatísticas fizeram com que as variáveis não tivessem correlação. E um grande fator que influenciou esse resultado foi justamente o que eu tinha falado, de as crianças já chegarem para fazer a admissão no ambulatório sem estar no aleitamento materno exclusivo. E isso fez com que a nossa amostragem de crianças que estavam em aleitamento materno exclusivo ficasse reduzida. Além disso, entre outras limitações, a gente teve de limitações que a nossa pesquisa foi feita em apenas um centro de pesquisa, que foi o CEMEC, com uma pequena amostragem de recém-nascidos prematuros, em comparação à quantidade de prematuros que a gente tem nascendo diariamente no Brasil. Então, a nossa amostragem foi reduzida em relação a esse percentual total, né, quando a gente compara a nível Brasil, a nível Norte. A gente também teve dificuldade, pois algumas informações elas não estavam contidas no prontuário, e a gente até relatou no trabalho como informações que a gente não obteve, não teve acesso. Além disso, também, diversas crianças que foram admitidas no ambulatório, elas não tiveram uma continuidade longitudinal no ambulatório. Muitas delas fizeram apenas uma consulta ou duas, então a gente não conseguiu ter essa avaliação ao longo do tempo, ao longo do crescimento dessa criança. E, além disso, a gente também teve... a gente pode ter, né, alguns vieses da pesquisa, que foi os vieses de informação e de amostragem. E também podem ter atrapalhado nessa questão da nossa pesquisa. No mais, foi isso. Muito obrigada pela atenção.